gostaria que nós adorássemos ao Senhor. E eu queria fazer o seguinte: eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Nós vamos estar orando um pelos outros. Se você pudesse vir aqui, vamos ocupar esse espaço, pessoal. Vamos cantando essa música. Ele fala de adoração, fala de prova. E o Senhor tem provado do seu amor para conosco. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Adore o Senhor, exalta o Senhor nessa hora. Levante suas mãos para o céu, declare que você o ama, que Ele é especial, que Ele é importante. Desejo do meu coração, inunda, Senhor, inunda com a tua glória, enche-nos de ti, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és o Senhor, tu és o principal, tu és o honrado, tu és homenageado, tu és exaltado neste lugar. Aleluia. Te adoramos, Pai, te exaltamos, te bendizemos, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real. Aleluia. Glórias a teu nome, Senhor, te adoramos. Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Batiza com o teu Espírito, Senhor. Batiza com o teu amor. Te adoramos, te exaltamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida. Oh, aleluia. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos todos fechar os olhos. Eu queria pedir que você colocasse diante de Deus algo que é impossível, algo que você não tem força, que você não tem condições. Mas a palavra de Deus, ela diz que o justo, ele viverá pela fé. Na tua força, na tua condição, você não consegue, mas na fé, em Jesus, é possível. Quem sabe a salvação de algum ente querido, de algum amigo. Quem sabe algo pessoal, algo dentro do teu coração que você tanto deseja. E você, na tua condição, você diz: é impossível, eu não tenho condições. Algo emocional, algo profissional também, por que não? Algo que você sonha, mas é impossível. Não dá, não tem condições. Coloque diante do Senhor agora. Se você puder, fique à vontade, levante as suas mãos e clame ao Senhor. Exercita a tua fé. É no nome de Jesus que nós vamos orar. É no nome de Jesus que nós vamos clamar.
nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, Tu conheces os corações de cada um aqui nessa noite. Tu sabes, Senhor, o que cada um tem passado, as lutas, as dificuldades, isso que está sendo apresentado, ó Pai, que na nossa visão é impossível. Nós cremos no Deus dos impossíveis, um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. E no nome de Jesus nós queremos apresentar e declarar a bênção, Senhor. Abre portas, ó Pai. Oh Deus querido, salva aquele coração, aquele que está apático na fé, Senhor. Aquele querido, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, ou mesmo você, meu irmão, que está apático, que está fraco na fé. Clame ao Senhor. Enche-me do Teu Espírito, Senhor. Faz isso, clame. Ele te ouve, Ele te atende. Rompa com o mundo, rompa com aquilo que tem te dado prazer, um prazer momentâneo que acaba e que você fica vazio, fica triste. Oh Senhor, o Teu filho, a Tua filha está apresentando a sua vida. Tem misericórdia, Senhor. Fortalece os corações. Oh Senhor, Teu reino Gostaria de 2 em 2, de preferência meninos com meninos, meninas com meninas. Se eu pudesse interceder por essa vida, aquilo que você deseja para você, deseja sobre a vida do teu irmão, em nome de Jesus. Peça isso, em nome de Jesus. Faz isso. Peça, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a vida. Mesmo você que está sentado aí atrás, faça isso. Procure alguém, ore com ele. Meninos e meninas, menino com menino, homem com homem, mulher com mulher, melhor. Peça, Senhor, enche a minha irmã, enche o meu irmão da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada vida, cada coração. Tu conheces os sonhos, Tu conheces os alvos, Tu sabe das necessidades. Opera milagres, faz maravilhas, Senhor. Quebra, Senhor, toda barreira, toda frieza espiritual. Nós repreendemos o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, problemas dos lares, faz milagres.
Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar diante de Deus cada vida, Pai. Estamos aqui, ó Deus, intercedendo uns pelos outros. Tu conheces, Senhor, as lutas, as dificuldades, as barreiras. Nós sabemos que nós temos um inimigo que anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas maior é o que está conosco. Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor desses jovens, Ele é o Senhor desses adultos, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da igreja, aleluia. Louvado seja o teu nome, que a tua bênção esteja sobre cada coração, sobre cada vida. Abençoa, Pai, abençoa esse querido, enche da tua graça, enche da tua unção, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia, aplauda o Senhor, até o melhor aplauso para o Senhor. O justo, ele vive por fé. Lá em Abacuque, no capítulo 2, versículos 3 e 4, vem falando sobre essa passagem, que o justo, ele vive pela fé. Então já no Antigo Testamento, já vem falando sobre a fé. E em Romanos 1,17, esse texto, que é o mesmo texto, aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando à igreja de Romanos, ele fala no versículo 17 do capítulo 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Fala para quem está perto de você, o justo viverá pela fé, né? O reformador Martinho Lutero, Deus despertou ele para a reforma quando ele leu esse texto. O justo vive por fé. E ele entendeu que não era privilégio de alguns só o Evangelho, dos sacerdotes, de algumas pessoas, mas o Evangelho é para todos. O justo vive pela fé. E pode até parecer, amados, diante das lutas, dificuldades, talvez os desafios que você tem pela frente, que está tardando, está demorando a acontecer, né? E o viver por fé é muito difícil, aparentemente, parece que não acontecem as coisas. Quem sabe uma namorada, né? Um namorado, ou aquele trabalho especial, aquela situação que você tem buscado, um trabalho, a situação no teu lar, um sonho pessoal, pode parecer que vai tardar. Espera, porque certamente virá. Deus é especialista em realizar sonhos. Só que Ele realiza o melhor sonho. Às vezes a gente está, sabe,
idealizando aquela coisa, né? A menina está idealizando aquele príncipe encantado e tal, que vai vir, não sei se isso combina hoje, vai vir em cima de um cavalo. Acho que não combina, né? Acho que é mais numa Ferrari, né? Acho que combina melhor. Vem numa Ferrari vermelha, hein, Dani? Aí dá um cavalo de pau em frente da tua casa, né? Eu mexi contigo que você está na minha frente e tal, né? Então a gente idealiza sonhos, só que aquele príncipe, ele vai ficar careca, banguela. Não fica banguela porque hoje, né, tem até 2 dentistas aqui que nos ajudariam com isso, né? Mas a coisa passa. Mas Deus, Ele é especialista em realizar sonhos, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Você sabe que o homem, ele vê o que há? Aparência. Mas Deus, Ele vê o que? O coração. E nós, na nossa limitação, a gente olha a aparência. Só que Deus, Ele olha além. Por isso que é legal você depender de Deus, porque Ele vai te dar aquilo que você vê, que você gosta, mas Ele vai te dar algo que você não vê, mas porque Ele deu, é o melhor. Porque Deus, Ele olha o coração, Ele olha as coisas que nós não conseguimos ver. E viver por fé é isso. Deus tem o melhor para cada um de nós. O segredo é você esperar, o segredo é você depender dEle, o segredo é você obedecer. Viver por fé é isso. E o nosso reformador lá, há tantos anos, 500 anos atrás, ele teve essa visão. Ele estava lendo a palavra e diz, né, os historiadores dizem que ele estava à luz de velas e aquilo surgiu, pulou da Bíblia e ele entendeu, não, a Bíblia é para todo mundo. E graças a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, e o Evangelho é o que é hoje. Ele traduziu o Evangelho em alemão, e o Evangelho foi a Bíblia, né, em alemão, e a Bíblia foi traduzida em todas as línguas. Hoje nós temos quase que todas as línguas possíveis, né, quase que todas traduzida a palavra de Deus, porque um homem, ele teve uma visão de fé: o justo viverá pela fé. E olha o que Deus fez, e olha o que Deus faz com os seus filhos. Se você puder abrir comigo lá em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8. A promessa do Senhor. Depois eu quero falar sobre o cumprimento dessa promessa. E é o que Deus faz: Ele promete e Ele cumpre. Amém? Porque Deus não é filho de homem. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não, amém? Não é homem nem filho de homem. Êxodo 3:7 diz assim: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então aqui é uma passagem muito conhecida. O povo estava escravo já há muitos anos, toda aquela situação, e o povo começou a clamar ao Senhor. Eles não aguentavam mais a escravidão. Isso aqui é uma analogia à nossa vida sem Jesus. Um dia eu também estava escravo do mundo. Eu não tinha paz, eu não tinha esperança, não tinha vida. Com 15 anos só, minha vida estava uma desgraça, sem razão de viver. E eu clamei ao Senhor. Eu não conhecia a Deus. Nós brasileiros, né, nós conhecemos Deus de ouvir falar, da religiosidade, o Deus da religião. E eu clamei ao Deus, e Deus me ouviu. E Ele se revelou, e graças a Deus pelas igrejas evangélicas, eu fui numa igreja, e ali eu ouvi falar desse Deus maravilhoso, das promessas desse Deus, de um Deus que me amava, de um Deus que cuidava de mim,
de um Deus que mesmo eu entrando sujo, em pecado, Ele ia limpar, Ele ia lavar minha vida, Ele me aceitava do jeito que eu estava, e Ele ia fazer mudança, porque quando Jesus entra, Ele muda, Ele transforma, e a gente se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e você se torna uma nova pessoa, porque agora não é mais você que está dirigindo, mas é Jesus que vai à tua frente, Ele entra dentro de você, Ele te abençoa, e a vida com Jesus é maravilhosa. As lutas continuam, as dificuldades continuam, mas agora Ele está à frente, Ele peleja por nós, Ele dirige os nossos passos. Então esse povo estava perdido, não aguentava mais a escravidão, aquela coisa, e um povo forte, porque eles eram maioria, mas por não ter Deus como guia, porque eles estavam longe de Deus, eles estavam escravos, e a tal ponto que eles poderiam fazer uma rebelião. Se os hebreus se rebelassem contra os egípcios, eles acabavam, ia morrer muita gente, ia ser um sangue para tudo que é lado, mas eles eram maioria. Pegava as enxadas, pegava o que tinha na mão, ia para cima dos egípcios, já era. Mas eles estavam escravos, havia o pecado sobre a vida deles, e a escravidão faz isso com a gente. Mas eles clamaram aquele que realiza ações. Eles foram pela fé, né? O justo ele vive pela fé, e pela fé eles gritaram: Senhor, tem misericórdia, tira a gente dessa escravidão, porque nós não fomos criados para essa escravidão, nós somos criados para a liberdade. E aí, o cumprimento dessa promessa. Deus ele prometeu: olha, é o seguinte, eu vou tirar vocês dessa escravidão, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E lá em Números, no capítulo 13, versículo 27 em diante, Números 13, 27, você conhece a história, esse povo saiu da escravidão, saiu do Egito, tiveram as 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, e toda aquela situação toda do deserto e tal, e diz o texto, e deram o seguinte relatório a Moisés. Moisés mandou uns espias para ver como que era essa terra, que Deus havia prometido, e entrando na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura, e aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Olha a visão de um justo que vive pela fé. Vamos tomar a terra. É certo, é certeza que a vitória é nossa, porque isso já é promessa do Senhor. É só tomar posse. Glória a Deus. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, aquele povo é mais forte. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, nós não vamos conseguir. No capítulo 14 ainda, no próximo capítulo, versículo 1 e 2 e o 10, diz assim a palavra. Números 14, 1 e 2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto.
Olha a visão de gafanhoto, visão de escravo, visão de quem não tem fé. E no versículo 10, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Deus estava naquele assunto, mas a incredulidade cegou. E isso acontece hoje. Quando eu sou incrédulo, eu fico cego, eu não consigo ver as bênçãos de Deus. Eu venho no culto e ao invés de ouvir a palavra, eu fico vendo no Facebook, eu fico vendo no WhatsApp, eu vou no Instagram, eu fico nas redes sociais, porque a cegueira, a incredulidade, eu não acredito que Deus está falando ao meu coração. E é por isso que muita gente entra num banquete e, por estar distraído, acaba não comendo nada. O banquete foi servido e a pessoa sai de barriga vazia, porque a pessoa está distraída, ela não está crendo. E esse povo estava diante da terra que Deus tinha prometido, a terra prometida, mas eles viram as dificuldades. Deus falou para eles: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Eles trouxeram o fruto da terra. Os cachos de uva eram 2 homens que tinham que carregar. Imagina que uva era essa, mano. 2 homens carregando os frutos. Mas eles só viram as dificuldades, eles viram os gigantes, eles viram os jebuseus, os amorreus, os eus da vida. Eles não agiram por fé. Mas o texto que nós lemos no início: o justo, ele vive pela fé. E o justo que vive pela fé, ele não recua. Às vezes a gente até dá uma recuada. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes até no carro mesmo, você está subindo uma rampa e você não tem noção de como é aquela rampa. Então você dá aquela subida e chega no meio, o carro morre. Lá no meu prédio, uma menina ganhou de presente de Natal um carrinho 0 bala. Como é que se fala? O 500 lá? Chincochenko. Para mim não serve, porque acho que não combina. Eu dentro de um carro desse, acho que nem cabe direito, né? Mas um carro lindo. E a menina foi subir a rampa da garagem. Primeira saída da menina. Olha que lindo, né? E ela toda feliz. E é bonitinho o carro, né? Tudo branquinho. O banco de couro, lindo. Ela subiu. Quando ela chegou na pontinha da rampa, o carro morreu. Até aí tudo bem. Se ela deixa o carro descer, o carro desce, aí ela liga e vai. Só que ela se atrapalhou, virou a direção e o carro desceu ralando na parede. Aquele carro lindo de um lado, todo arranhado do outro. Deu até dó da menina. E a mãe desceu estressada e deu uma lavada. Você é maluca, eu te falei para não sair com carro. Então, às vezes acontece isso. Você vai subir, eu estou contando essa história porque o recuar é para você pegar a velocidade. Então às vezes você vai, mas não recuar com medo, não recuar sem fé, porque o justo, ele vive pela fé. E quando você vai subir, você vai no monte, fala: não, eu vou subir. E aí você determina, você tem um alvo. E na vida é assim: quando eu tenho um alvo, esse alvo é Jesus, eu olho para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aí eu subo e vou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no meio você tenha que voltar, mas você vai, porque o justo, ele vive pela fé. E a gente percebe o que nesse texto? Primeira coisa, incredulidade. A incredulidade é falta de fé. Esse povo foi incrédulo. Meu Deus, às vezes a gente lê a Bíblia e fica pensando: esses caras eram loucos. Mas aí você olha a tua vida, você é louco que nem eles. Os caras viram as maravilhas lá no Egito, as pragas, Deus agindo.
Faraó endurecia o coração, Deus mandava uma praga. Faraó endurecia o coração, Deus mandava outra praga. Deus mandou 10 pragas. Por final, o povo foi em direção à terra prometida. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em seco. Lá no deserto, milagres. A coluna de fogo durante a noite e a sombra, né? A nuvem durante o dia, dando sombra, dando proteção. E à noite o fogo espantando os animais selvagens, dando calor da noite fria do deserto, e depois Deus alimentando, só milagre. Mas parece que o povo ficava, a incredulidade cegava, ele dava uma amnésia, e muitas vezes nós somos assim também. Deus te tirou do pecado, Deus salvou a tua vida, Deus mudou a tua história, mas toda vez a gente está voltando lá para o pecado. Pô, Deus mudou a vida da tua família, tu olha a tua mãe, tu olha teu pai, tu vê, caramba, olha o que Deus fez na vida do meu lar, mas o cara insiste, não, eu vou lá no mundo pegar um pouquinho do que o mundo pode me oferecer. E aí a gente lê a Bíblia e fala, meu Deus, esses caras eram loucos, e muitos de nós também agimos como loucos, porque a incredulidade, a falta de fé, ela faz isso com a gente. Agora, uma coisa pior do que incredulidade e falta de fé é a rebeldia. A rebeldia é quando você enfrenta Deus. Não estou nem aí, eu vou curtir a vida, eu vou para a balada, eu vou beber, eu vou aprontar. Rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. E um abismo leva a outro abismo. Eles foram rebeldes. Ele fala o seguinte: nós não queremos, nós estamos com medo. Antes a gente estivesse lá no Egito, antes a gente tivesse morrido lá como escravo, miserável. E é o seguinte: nós vamos apedrejar vocês. Olha a rebeldia contra o homem de Deus, contra o homem que Deus escolheu, o que Deus falava face a face. Nós vamos apedrejar. E a incredulidade, ela leva à rebeldia. Você começa com a incredulidade, Deus não vai fazer, eu não acredito e tal, e aí você se torna um rebelde. E olha, por conta disso, eles escreveram uma história diferente. Em pouco tempo, eles poderiam ter entrado na terra prometida. Em pouco tempo, eles atravessariam ali aquele deserto e já chegariam na terra prometida. Mas a desobediência, a incredulidade e a rebeldia tardou em 40 anos a entrada na terra prometida, do qual todos esses rebeldes não entraram, morreram no deserto. Se você for ler o livro de Números ali, Josué, você percebe que esses homens rebeldes, eles não eram qualquer um, eles eram líderes das tribos, eles eram homens importantes do povo de Israel. E eles falam: não, o quê? Nossos filhos vão ser presa desse povo, nossos filhos vão morrer na mão desse povo rebelde, desses gigantes. Em outras palavras, ele falou: Deus não tem poder. Deus não tem poder, nós não acreditamos em Deus. A gente prefere voltar para os ídolos do Egito, a gente prefere ir para o mundo. E quantas vezes, por incredulidade, a gente faz isso? A gente provou do amor de Deus, a gente provou da bênção, a gente provou dos milagres, mas a incredulidade me faz voltar para o Egito. E o texto bíblico diz: olha, esses mesmos jovens, essas crianças que vocês disseram que iam morrer ao fio da espada do inimigo, hoje eles são jovens e eles que vão entrar na terra prometida. E os velhinhos todos morreram, aquela geração morreu no deserto, menos Josué e Calebe, porque em meio à incredulidade, o povo de Deus sempre é minoria, queridos. E o fato é que essas pessoas, elas entraram na terra prometida,
elas provaram do bom que Deus tem para elas, porque elas viveram pela fé, elas confiaram. E essa promessa é para você também, meu irmão, é para mim, é para nós. E quando nós tiramos os olhos das promessas, da palavra de Deus, nos tornamos escravos da vida antiga. Eles disseram, Números 14:4, escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Vamos voltar para trás. Escolhemos um líder. Você já viu como é interessante, quando o cara se desvia do evangelho, ele não consegue, ele fica meio ímpio, e aí ele se junta com um desviado. É muito interessante isso. Ele não consegue ficar ímpio, então ele é um ímpio meio crente, é um ímpio religioso. Aí o cara não consegue mais ir à igreja, começa a pecar, pisa tanto na bola. Então aí tu vê um grupo de desviado, tudo junto, estão no mundão, mas não, pera, a gente tem um temor de Deus, e a gente, né, na nossa fé, a gente crê, não, Deus vai fazer a obra. Eu creio que Deus faz a obra mesmo, né? Mas o cara está lá, e eles escolhem um líder. Vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. É rebeldia mesmo. Quando tiramos os olhos das promessas, a gente fica rebelde e a gente tem ideia de Jerico. Vamos voltar para o mundo, lá é melhor. Vamos comer a comida dos porcos, lá é melhor. Outra coisa, quando nós temos essa posição de incredulidade, de rebeldia, nós ficamos surdos e cegos. Perdemos a razão. Eles perderam a razão. Eles não conseguiam enxergar as bênçãos de Deus. Como eu disse, mesmo vendo a terra que emana leite e mel, os frutos daquela terra, toda a abundância que Deus havia prometido, a terra do Jebuseu, do Eveu, do Amorreu é tua. Eles só estão cuidando da terra para vocês, mas é de vocês. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez o faraó calar, ele é considerado um Deus, faraó. O rio Nilo é considerado um Deus, uma divindade. E Deus, ele foi assim, estrategicamente mexendo em cada divindade do Egito, mostrando quem ele é, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Deus que nós servimos é esse Deus que calou a boca de Faraó. Mas quando nós somos incrédulos e rebeldes, nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Eles trouxeram o fruto da terra, eles mostraram, Moisés, olha o fruto da terra, mas eles estavam cegos. Eles não conseguiram ver os milagres, as maravilhas que Deus fez desde o Egito até ali. Mas quando nós agimos desse jeito, o inimigo cresce diante de nós. Eles entraram com incredulidade, e o inimigo, eu acredito que era forte, havia gigantes, sim, é real, mas o inimigo, quando eu estou com incredulidade, com medo, ele cresce, ele fica maior. Quando eu estou com medo, a sombra no quarto parece um monstro. Eu entro num corredor escuro, e quando eu estou com medo, já aconteceu isso contigo? Eu era adolescente e eu fui assistir o pior filme de terror da época. Pior filme de terror, nós fomos assistir no cinema. Como é o nome daquele filme lá que a menina vomita abacate? A possuída lá é o Exorcista, isso. Estou ficando velho e estou esquecendo o nome. Mas na minha época o Exorcista era o pior. Hoje é brincadeira, né? A mulher virava a cabeça, né? E a gente, como um bom jovem, garoto, 14, 15 anos, vem todo brincando na rua, né? E eu era o último a chegar. E eu fui deixando a molecada, descemos no ponto, vou deixando. Aí eu cheguei no meu prédio, eu olhei aí, o prédio, aí eu lembrei do padre que ela derrubou. Eu falei, como é que eu vou entrar agora no prédio? Morava no 2º andar. E aí eu fiz assim, bom, eu vou subir. Meu Deus, que medo. E aí na hora de abrir a porta, a chave caiu, e parecia que o medo, não tinha ninguém, estava tudo bem, só estava eu lá.
Mas o medo me fez errar a fechadura, o medo me fez cair a chave, e eu fechei a porta. E se tivesse uma câmera ali, que coisa feia depois mostrar. O que esse cara está com medo? Mas o medo faz isso. Eles ficaram com medo, eles não viram o poder de Deus, eles não viram as bênçãos de Deus, né? E por conta disso, nós nos sentimos pequenos e inúteis. E o diabo é tão sujo, ele vai dando corda. E quando você está fora da bênção, fora da proteção de Deus, ele sai de cena e te deixa sozinho. Tinha um médico aqui da igreja, hoje ele mora em Campinas, Dr. Guaciro. Ele conta que ele atendeu um caso no pronto-socorro de Cubatão, de um homem que engoliu veneno de rato. E ele conta que uma voz falava para ele: toma veneno, você não tem condições, você não tem por que viver, olha a tua vida. E aquela voz até que ele pegou e tomou. Só que quando ele tomou, ele se arrependeu. Só que aí nessa já foi queimando, e graças a Deus ele sobreviveu, porque ele contou, né, essa história. Mas foi um estrago, e teve problemas nas cordas vocais, teve que fazer um tratamento. Porque assim, o diabo ele ficou: vai, você não serve, você não presta, dá cabo à tua vida, vai para balada, vai curtir, vai se estragar, vai entregar teu corpo, vai aprontar, você é jovem, você é cheio de vida. Aí quando você obedece àquela voz, o diabo sai de cena e fica só olhando. Seu trouxa. Mais ou menos isso, né? O cara tomou o veneno. Quando ele tomou, a decisão foi tua. O diabo ele tem medo de Deus, né? Ele sabe. Ó, Deus, não fui eu não, foi ele que quis. E ele deixa você na mão. E esse povo estava desse jeito, sabe, cego, sem ver o que Deus tinha para eles. E aí a gente se sente pequeno, inútil, e vem aquela depressão, e ele volta, né? Ele volta em cena para te acusar. Tá vendo? Olha, você traiu Deus. Você foi criado na igreja. Você ia na igreja infantil. Olha, você ouvia lá o pastor natalino, e aí tirava uma onda, curtia. Olha agora, e agora? Quero ver. Falou mal do pastor, do Luizão, aquele bobão. Olha, e agora? E o diabo começa a acusar. E a gente se sente inútil. Eles se sentiram assim. Que quadro trágico. E será que nos nossos dias a gente está vivendo tudo isso? Crise no país, desemprego, meu Deus, loucura, está feia a coisa. Corrupção, as tentações, né, para desagradar a Deus, porque é uma coisa que mexe. Imagina o pai, eu sou pai, e quando eu vejo meus filhos que não estão bem, o pai ele fica mal. Agora imagina Deus, o Criador, vendo a criação se destroçar. Olha como está o mundo, pessoal barbarizando, e as pessoas de um lado para lá e para cá inúteis, como zumbis, sem paz, sem esperança. E eu quero passar para o final, colocando 3 pontos de como encarar tudo isso. Você que é crente, você que é filho de Deus, você que foi salvo, você que foi transformado, como encarar? Primeira coisa, meu irmão, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Josué e Caleb, eles eram um exemplo de crentes que creram. O justo vive pela fé, não é por força. Eles eram mais fortes do que os outros, eles eram mais inteligentes, não, eles simplesmente foram sábios. Eles acreditaram na palavra de Deus. E quando a gente acredita na palavra de Deus, Deus é maravilhoso e Deus cumpre a sua promessa nas nossas vidas. Na verdade, Deus não muda em momento algum. Mas quando eu acredito, eu estou dizendo: eu acredito, Senhor, eu tomo posse das promessas, eu acredito na tua palavra, eu não vou na minha força,
Ah, minha carne está pedindo que eu faça isso. Não, é fé, meu irmão, não é carne. E não é sentimento. Nós oramos aqui, talvez você não sentiu nada. Ah, não senti nenhum arrepio. Será que eu estou mal na fé? É fé, meu irmão, não é arrepio. É fé. Ah, não senti arrepio, não falei em línguas estranhas. Você falou com Deus. É fé. Não é por vista, é por fé. Creia nas promessas, creia na palavra de Deus. Segundo lugar, lembra dos feitos do Senhor nas nossas vidas, o que Ele fez por nós. Davi, ele decidiu enfrentar o gigante baseado nas experiências que ele teve com o leão e com o urso. E a vida de Davi era lutas. Primeiro o leão, depois o urso, depois o gigante, depois Saul. Mas a verdade, Deus estava preparando cada situação para aquilo que Ele tinha para a vida de Davi. E da mesma forma é com você. Deus tem coisas grandes para você. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Você é filha de Deus, filho de Deus. Quando mandou lá para Davi o urso, o leão, é porque estava preparando para o urso, e mandou o urso e o leão preparando para o gigante. E quando preparou o gigante, e mandou o gigante, estava preparando para Saul. E quando veio Saul, Deus estava preparando Davi para ser o rei de Israel. Deus tem coisas grandes para você. Ah, mas é muita luta, é muita dificuldade. Maior é o que está conosco do que as lutas, maior é o que está conosco do que as tentações, maior é o que está conosco. Não acredite na mentira do diabo. Eu não sou feliz na igreja, eu não sou feliz lendo a Bíblia, eu não sou feliz sendo fiel ao Senhor, eu não sou feliz me guardando para o casamento, porque o mundo prega o contrário. Como? Século 21, se guardando para o casamento, isso aí é coisa de louco. É bíblico, é verdade, é vontade de Deus. Cumpra, você vai ver, Deus vai te abençoar. E em terceiro lugar, por último, a história de Davi foi diferente, porque ele olhou para Deus e não para o gigante. A tua história vai ser diferente se você olhar para Deus e não para as lutas. A tua história vai ser diferente se você olhar para Deus e não para as tentações. A tua história vai ser diferente se você olhar para Deus e não para as tuas fraquezas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E Deus, Ele é o maior, e Ele tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. E algumas promessas para os nossos dias hoje. Primeiro, Filipenses 3:20, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Filipenses 3:20, Ele pode fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segundo, João 14:16 até 19, nós temos um Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos consola, que nos adverte, que dá aquele toque. Sabe aquele frio na barriga, aquele incômodo? Não faz isso, não faz isso, não faz isso, miserável. Ele não fala assim miserável, né? Mas Ele é o Consolador, é o Espírito Santo dirigindo. Terceiro, Mateus 28:18-20, a presença garantida dEle todos os dias da nossa vida. E estarei convosco todos os dias, até que eu volto. Até que eu vou voltar, eu estarei com você, através do Espírito Santo. Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Jesus. Eu posso ser feliz, eu posso ser abençoado, não do meu jeito, mas é em Jesus, é nele. Não é na minha experiência, é no meu jeito de ser, na minha turma. Não, é em Jesus que você pode todas as coisas. Romanos 8:31-37, Ele nos dará tudo em Cristo Jesus. Se você for ler esse texto, nós somos mais do que vencedores. Nem luta, nem tribulação, nem espada, nem morte. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Salmo 23, não nos falta nada. Promessa do Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Numa outra versão, de nada eu sinto falta. Às vezes falta dinheiro, quase sempre, mas não falta paz, não falta amor, não falta esperança, não falta vida. Aleluia. Salmo 23, não nos falta nada na paz, Ele nos dá os passos verdejantes. Nas lutas, estará conosco no vale da sombra da morte. Ele está conosco na paz, Ele está conosco nas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu conselho para mim também, como se eu estivesse olhando no espelho: Luizão, faça como Josué e Caleb. Acredite em Deus, porque o justo, ele vive pela fé. Mas está tudo errado à minha volta. Eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade de falar o R com L. Essa é a minha história. Eu tenho algumas coisas que eu tenho, é uma luta para mim, mas eu creio em Deus. Eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vim lá da Vila Cascatinha, São Vicente. Não posso falar mal porque tem uma irmãzinha que veio de lá também. Mas o que vai dar certo um cara que vem da Vila Cascatinha? O que vai dar isso? Meu irmão, eu olhei para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Desengonçado, apatralhado, mas eu olhei para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: a hora que eu tirar os olhos dele, eu vou me dar mal. Então eu continuo olhando para Jesus, olhando para Jesus. Faça como Josué e Caleb, creia nas promessas. Up, né, Ada? Up, para cima, para cima. Não sei falar inglês, estive nos Estados Unidos, paguei cada mico, vocês não acreditam. Quase fui expulso lá, os americanos, eu não estou nem aí, falava em português, porque eu não sei falar inglês, como é que eu ia me comunicar? E eu falava para a tia Mica, a gente foi numa lanchonete, eu falei para ela assim: bem, pede o mesmo sanduíche que eu, para mim não me enrolar. 2 number 4, porque se ela pedisse outro ia dar uma confusão. E comi lá, me alimentei e ainda tirei uma onda. A Mica falou: pô, mas a mulher tá brava, a americana tá brava. Tô nem aí, tô pagando. O Senhor te tira do meio, sabe, do monturo, Ele te coloca entre os principais da terra. Mas não tira o olho dele não é a minha capacidade. Aí eu fui para os Estados Unidos, grande coisa, melhor coisa é ir para Nova Jerusalém, melhor coisa é ter a vida eterna. É gostoso ir para lá também, mas melhor é ter a eternidade. Não tira os olhos de Jesus, não vai na tua força não. Vale a pena confiar no Senhor. Como Josué e Caleb, eles não desistiram, eles confiaram em Deus. Eles foram até o fim confiando. E eu fico vendo aquela cena. Por isso que eu gosto de estar no meio dos jovens, dos adolescentes. Um velhinho e cheio de jovens. Já pensou como foi a cena? Josué e Caleb, velhinho já, entrando na terra prometida, e uma moçada atrás dele. Eles olhando e falaram: meu, que maravilha! Os meus amigos, os meus contemporâneos ficaram no deserto, mas nós confiamos, nós acreditamos. E diz a palavra de Deus que a fama de Josué se espalhou pela terra. Eu quero morrer no meio dos jovens. Eu não creio que é profecia, né? A gente vai estar numa reunião de jovens e eu caio morto, né? Não é essa a visão. A visão é morrer no sentido de estar junto, né? Mas uma profecia, estou pregando no culto de jovem e blum, caio duro. Espero que não, Senhor, me livra, né? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar ao teu coração, mas essa palavra é para todo mundo, é para mim também. Essa palavra é para que a gente confie no Senhor. E é muito simples. A gente olha e parece que
a Bíblia não é complicada, a palavra de Deus não é complicada, o reino de Deus não é complicado, é fácil, crê, confia, sabe? É que nem aqueles malucos que pula, aqueles elásticos lá, bungee jump, né? Aqueles malucos que pulam, pô, aquilo ali que é fé, que o cara acredita que aquele elástico não vai arrebentar, e que aquele elástico não está acima do tamanho, né? Que ele vai dar o espaço legal. Aí o cara vai. Eu não vou nisso daí. Isso daí é suicídio, mano. É pecado. Mas na fé em Jesus é isso. É você se jogar, sabendo que Deus. Mas não é se jogar nas tuas ideias, né? Lembra que o próprio Jesus foi lá no pináculo, no lugar mais alto do templo, e o diabo se joga. Não. Mas é se jogar na palavra, é se jogar nessas promessas. O justo vive pela fé. E a fé não é na minha palavra, do pastor Luizão, nem do pastor Natalino. A fé é na palavra de Deus que o pastor Luizão e o pastor Natalino pregam. Se você se jogar, você é vencedor. Deus vai te conduzir, porque o justo ele vive pela fé. Eu quero orar, desafiar você que tem tido dificuldade, luta para confiar, tem tido dificuldade de permanecer firme nessa promessa. Uma hora tem desviado aqui, outra hora tem desviado ali, outra hora o teu pensamento vai para lá. Não, é em Jesus, é na palavra. Quero desafiar você que tem tido luta, mas o Senhor falou contigo. Confia, meu irmão, confia, filho, pode confiar. Eu não te desamparo, eu é que vou à tua frente, sou eu que pelejo por você, sou eu que te coloco na terra prometida, eu que vou destruir os gigantes, eu que vou destruir as adversidades. Os povos que estão lá, eles só estão cuidando da terra que é tua. Pode ir, no nome de Jesus, e eu vou te dar a vitória. Se você creu dessa forma, você aceita esse desafio, feche teus olhos, vamos todos fechar os olhos. Levante a tua mão, você que deseja. Senhor, eu quero esse desafio para a minha vida. Eu tenho tido dificuldade, eu tenho tido luta, eu tenho caído algumas vezes, mas eu não quero continuar prostrado. Eu confio como Josué e como Caleb, e eu vou para cima, no nome de Jesus. Levante tua mão, você que deseja. Apresenta a tua vida ao Senhor. Diz: Senhor, essa é a minha vida, essa é a minha luta, essa é a minha dificuldade. Tenho tido tentação nessa área, eu caí nessa outra área, eu tenho sido puxado para o mundo, os meus pensamentos, as minhas ações, seja qual for a tua luta, vício pornográfico, sexo ilícito, bebida, drogas, o Senhor é poderoso para te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu tomo posse da promessa de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e de que o justo vive pela fé, e eu fui justificado por Jesus, e em Cristo Jesus eu declaro a quem possa interessar que eu sou mais do que vencedor, e a minha vida está baseada na palavra de Deus. Aleluia. Louve ao Senhor, querido. Agradeça a Deus, porque Ele está falando contigo, Ele está te abençoando nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos. Oh, pela fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu sou vencedor. Declara isso, querido. Em Jesus eu sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
tudo posso em Jesus. Jesus, meu fiel e bom pastor, digno